Muito bom estar aqui mais uma vez. Estou me recuperando da vigília ainda porque eu estou velho. Quem estava na vigília aqui? Foi interessante, foi agressivo. Foi muito bom. Nessa noite, quero compartilhar uma palavra com vocês. Queria te convidar a abrir comigo em Efésios, no capítulo 5. Quero falar um pouco hoje sobre a instrução de Paulo de como ser cheio do Espírito Santo. Eu creio que nesses últimos anos, aqui na família de Ziscopa, existe uma ênfase de Deus para nós, uma ênfase do próprio Espírito para nós, que tem a ver com preparar um lugar para a habitação da presença. Então, se você já congrega com a gente aqui tem tempo, você está ouvindo muitas vezes várias pregações, ensinos sobre esse tema, a presença. E, de fato, o nosso foco primário é edificar um tipo de odre, que essa comunidade seja um tipo de odre adequado para receber o vinho novo do Senhor, que está para ser derramado sobre a terra. Nós queremos ser uma comunidade que é conhecida por hospedar a presença de Deus. Um lugar onde, quando um povo se reúne, ele está. E a presença de Deus na Bíblia, ela tem um nome. A presença de Deus no novo pacto, na nova aliança, tem um nome, que é Espírito Santo. Jesus, ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Consolador. E ele estará com vocês todos os dias. Quando a gente lê em Efésios, no capítulo 2, Paulo está ensinando sobre a realidade da igreja. Ele diz que a comunidade dos santos, a igreja de Jesus, ela é uma família para o Pai, um corpo para o Filho e um templo para a habitação do Espírito Santo. Nós estamos sendo edificados para se tornar um santuário para que nós possamos ser carregadores da presença de Deus nessa terra. Cristo é a pedra angular dessa construção, dessa casa, e cada um de nós somos pedras vivas que estávamos mortos, mas fomos vivificados pelo Espírito, fomos comprados pelo sangue, fomos lavados pela palavra, e agora somos pedras vivas que se unem à pedra angular, e juntos nós estamos sendo construídos como um santuário. Para quê? Para que a presença de Deus habite em nós. E a presença de Deus na nova aliança tem um nome: Espírito Santo. Talvez você já ouviu a gente falar isso, mas é importante frisar que o Espírito Santo não é uma força, não é uma fumaça, não é um vento, nem uma energia. O Espírito Santo é Deus Consolador que habita no meio do seu povo. E Paulo, no capítulo 5 de Efésios, no versículo 14, ele está dando uma instrução acerca de como uma comunidade, ou seja, ele está escrevendo para uma igreja, como uma comunidade deve se portar para ser cheia do Espírito Santo. Então diz assim a Escritura, Efésios 5:14. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Essa é uma noite de despertar.
Desperta, tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como anda, não como nécios, e sim como sábios. Eu amo essa palavra nécios aqui, né? Que quem traduziu isso aqui foi bem, né? Nécios, né? O que é nécio? Nécio é idiota, imbecil. Não seja burro. Podia ser, acho que se eu fosse traduzir, eu botaria assim: não seja um idiota. Mas ainda bem que não fui eu. Não seja burro, não seja nécio, não seja, como diz o Douglas, desprovido de intelecto. Mas sim sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Agora vem comigo. Se Paulo está escrevendo isso no século I, e está dizendo que os dias são maus, não perca tempo, seja sábio, porque os dias são maus. Você que está dormindo, acorda, porque os dias são maus, e nós não podemos perder tempo. Você pode dizer isso? Nós não podemos perder tempo. Então Paulo está dizendo: não seja desprovido de inteligência, seja sábio. Como? Remindo o tempo, aproveitando bem o tempo, não perdendo tempo. Por quê? Porque os dias são maus. Se nos dias que Paulo escreveu isso já eram os dias maus, imagina os dias de hoje. E aí ele continua no versículo 17. Por essa razão, não vos torneis insensatos. Aí ele volta de novo. Outra palavra para dizer: não seja desprovido de inteligência, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Então, como é que faz para não perder tempo nos dias maus? Como é que faz para remir o tempo? Como é que faz para ser sábio nesses dias? Procure compreender qual é a vontade do Senhor. Aí agora, Paulo, no versículo 18, ele vai ensinar como faz para compreender a vontade do Senhor e como faz para ser sábio em dias maus. Quando eu era adolescente, eu tinha um problema grave com pregadores que falavam assim. Eles iam nas conferências e eu estava lá, um jovem, faminto por Deus, e alguém falava assim: você vai ressuscitar os mortos, curar os enfermos, expulsar demônios, e você vai até as nações e vai transformar o mundo. E aí eu perguntava: pô, mas como faz isso? Aí ninguém explicava como, só falavam as coisas muito assim grandes e ninguém explicava. Eu amo Paulo porque Paulo, quando ele fala coisas complexas, ele explica como. Então Paulo agora, ele não está falando apenas assim: você tem que ser sábio, você tem que remir o tempo. Tá, Paulo, mas como é que faz isso aí? Então ele vai explicar agora como é que faz para conhecer a vontade de Deus e ser sábio em dias maus. Não vos embriagueis, versículo 18, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Só existe uma maneira de buscarmos a sabedoria de Deus nesses dias. Só existe uma maneira de despertarmos de um sono espiritual nesses dias. Só existe uma maneira de não perdermos tempo nesses dias. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Lembrando que ele está falando, ele não está falando isso para uma pessoa. Ele está falando isso para uma igreja, uma comunidade. Olhe para alguém e diga assim: nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Aí agora ele já jogou mais uma. Tá, a gente já entendeu, Paulo. Então a gente precisa de sabedoria. A gente precisa remir o tempo. Nós precisamos buscar conhecer a vontade do Senhor. E como que faz isso? Sendo cheios do Espírito Santo. Aí vem agora vem uma nova pergunta, tá, Paulo? Tá, como é que faz para ser cheio do Espírito Santo? E agora ele vai ensinar como faz para ser cheio do Espírito Santo. Versículo 19. Falando entre vós, repita comigo, nós.
Ele está falando no contexto da individualidade de cada um? Ele está falando num contexto coletivo. Falando entre... Então vocês vão ter que se reunir e vão ter que falar entre vós com o quê? Salmos. Então pensei que estava aqui. Fica até emocional se estivesse aqui atrás. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Você pode falar isso? Salmos, hinos e cânticos espirituais. Paulo está ensinando como. Como uma comunidade se reúne para abrir espaço para a presença do Espírito. Então ele está dizendo, se reúne aí e juntos ministra ao Senhor com salmos, hinos e cantos espirituais. Salmos tem a ver com cantar a Escritura. Cante as Escrituras. Adore ao Senhor e louve ao Senhor com base na Escritura. Eu amo a música da Dani do Bravo, Hebreus 1, porque nem é deles. Nem podia botar o nome deles, porque o nome é Hebreus 1. Mas como a gente não sabe direito quem escreveu Hebreus, eles botaram o nome deles no CD. Porque quando você canta Hebreus 1, você está cantando o quê? A palavra. Agora você imagina uma comunidade que se une para olhar para Jesus e ministrar o Senhor cantando a palavra. É certo que o Espírito é derramado. E ele diz também, fala entre vós com salmos, hinos. Hinos tem a ver com músicas conhecidas, onde todo mundo pode cantar junto. Então tem a ver com coletividade. Tem a ver com um cântico conhecido, onde todo mundo conhece e todo mundo pode se unir em concordância para louvar o Senhor, né? Exemplo de um hino, né? Grande é o Senhor do Ademar. Eu sempre falo, meu amigo querido Ademar, na dúvida, canta Ademar, né? Porque todo mundo sabe cantar Grande é o Senhor, que eu não vou cantar porque eu não vou fazer esse feio, porque está gravando ali. Mas quando chega a parte do queremos o teu nome engrandecer, é maravilhoso. E ele também fala sobre cânticos espirituais. O que é cânticos espirituais? Tem a ver com cânticos novos que brotam de um coração de pessoas que estão rendidas a Jesus. E aí não tem mais a ver com uma música conhecida, não tem mais a ver com cantar a palavra. Tem a ver com nós estarmos juntos e todos nós estamos cantando um cântico novo. Aí vira uma salada maneira. E ele está dizendo que essa coletividade, esse encontro, essa reunião dos santos que ministram o Senhor, é um ambiente propício para o derramamento do Espírito. E aí ele continua, no versículo 20. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele fala sobre louvor coletivo, adoração coletiva, e fala sobre ações de graças. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós somos muito intensos para pedir coisas, mas nós somos muito tímidos para agradecer. Quando a gente está no desespero e precisa pedir alguma coisa em oração, a gente vai com muita intensidade. A gente chora e tudo. Mas nós somos muito tímidos para agradecer. Então ele está falando que essa reunião da igreja, esse encontro, que tem como objetivo ministrar o Senhor, um tipo de encontro que abre espaço para o derramamento coletivo do Espírito, precisa ter esses elementos, né? Cantar a palavra, cânticos comunitários, cânticos espirituais, cânticos novos que brotam do coração. Mas tem a ver também com um povo que se reúne para ser grato.
Porque aquele que é muito perdoado, muito ama. Quantos são gratos aqui pela obra da cruz? Quantos são gratos porque você estava preso no império das trevas, escravo do diabo, escravo da morte, escravo do pecado. E Deus, embora sendo semelhante ao Pai, se esvaziou, desceu, encarnou, se humilhou, assumiu forma humana, assumiu forma de escravo, derramou seu sangue para nos comprar de volta para Deus. Quantos são gratos por isso? Então, por que nós somos tão tímidos em expressar isso? Esse tipo de reunião deveria ser um tipo de reunião que ninguém precisaria falar: vamos, gente, levante a sua mão. Vamos, gente, cante. Vamos, gente, adore. Vamos, agradeça. Se nós fôssemos de fato um povo maduro, ninguém ia precisar ficar como animador de plateia falando: vamos, gente, vamos. Você não precisaria ser convencido por um homem a louvar aquele que é eterno, se você tivesse uma consciência do que ele fez por você. Aleluia. Amém? Está todo mundo bem? Glória a Deus. Paulo está falando que ser cheio do Espírito é uma necessidade urgente, porque os dias são maus. E ele está dizendo que uma forma para o Espírito abrir espaço para que o Espírito Santo caia numa região, num lugar, é quando o povo dele se reúne para reconhecer que ele é Deus e ser gratos pela sua obra. Essa é uma reunião de sacerdotes. Essa é uma reunião de louvor, de gratidão, de adoração. Essa é uma reunião de pregação do Evangelho. O objetivo desse encontro aqui é abrir espaço para que o Espírito Santo venha e gere vida no nosso meio e acorde aqueles que estão dormindo e produza sabedoria para que nós possamos de fato viver nos dias maus. Amém? Aleluia. Mas tem uma segunda parte aqui que é grave. Porque eu não sei se você já ouviu alguém pregando sobre esse tema, ser cheio do Espírito Santo. A maioria das pessoas que pregam sobre isso vão pregando sobre ser cheio do Espírito Santo e falam sobre salmos, hinos, cantos espirituais, ações de graça e para aqui. Só que a instrução de Paulo não para aqui. Ela tem mais um versículo que ensina como ser cheio do Espírito Santo. E o versículo 21, para mim, é o mais complexo. Como ele termina essa instrução? Vamos ler o 20 de novo, para a gente embalar. E ele diz: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, vírgula, não tem um ponto, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, como é que faz para ser cheio do Espírito Santo, gente? Como faz para uma comunidade, uma igreja local, ser um lugar que hospeda a presença? Nós precisamos ser um tipo de povo que reconhece que Ele é Deus, que ministra ao Senhor, que louva, que adora, que é grato, mas que também sujeita uns aos outros. Você pode falar isso, uns aos outros? Você entende que a dinâmica tem a ver com ministrar ao Senhor, tem a ver com um relacionamento que é para cima, que eu nunca sei o que é vertical e horizontal, então eu decidi falar para cima. Tem a ver com um relacionamento para cima, mas também tem a ver com um relacionamento para o lado, que é horizontal. Foi isso que veio na minha cabeça.
Aleluia, quem está entendendo? Não, mas eu sou fritador, eu venho aqui, eu pulo, eu dou cambalhota, eu rolo no chão, eu adoro, eu choro. Tá, mas existe uma dinâmica que é dupla. Para uma comunidade ser de fato um lugar para a presença, nós vamos ter que ter intensos no ministrar ao Senhor, e nós vamos ter que ser intensos na sujeição uns aos outros. Aleluia. Amém? Então vamos orar. Espírito Santo, nós pedimos nessa noite que você venha nesse lugar com uma medida de poder inédita. Nós pedimos uma medida, Senhor, que nós nunca conhecemos. Vem e enche essa sala com sabedoria, revelação, temor, ciência, conhecimento de Cristo. Espírito da verdade, guia-nos à verdade. Espírito da vida, desperta aqueles que estão dormindo. Senhor, enche essa sala com os teus ventos, enche essa sala com teu fogo. Destrói toda a fortaleza da mente que se levanta contra o conhecimento de Jesus. Nós resistimos aqui agora a todo espírito de sonolência, todo espírito de frieza, todo espírito de engano que vai embora agora dessa sala, desse lugar, em nome de Jesus. Nós resistimos nessa casa todo espírito que tem levado pessoas ao sono. E nós profetizamos agora, esse é um tempo de acordar. Porque os dias são maus. Então nós abrimos espaço para você, Espírito da graça, Espírito da vida, Espírito de poder. Senhor, assim como você soprou sobre o primeiro Adão e ele se tornou uma alma vivente, sopra sobre nós. Desperta tu que dormes, porque os dias são maus. Dá-nos sabedoria nesses dias, Senhor. Nós queremos ser um tipo de igreja que de fato conhece a vontade do Senhor. Ah, Senhor, em nome de Jesus. Não sei se você está reparando, mas nós estamos promovendo encontros intencionais de adoração, de louvor, de ministração ao Senhor. Então, algumas semanas atrás a gente teve aqui uma imersão no Espírito. Então a gente veio aqui, veio jovens, adolescentes, veio outros irmãos também. Nós ficamos aqui uma tarde inteira aqui, ministrando ao Senhor, abrindo espaço para o Espírito Santo, orando por batismo no Espírito Santo, orando por ativação de dons. Na sexta-feira nós ficamos aqui da 11 da noite às 5 da manhã, e eu confesso que eu achei que eu não ia conseguir, mas algum irmão piedoso comprou 3 quilos de Monster, e eu venci. Mas foi algo meio assim, era como se o Espírito nos levasse a um lugar que para mim não ia dar. E a coisa passou assim, de um jeito que não foi, não parecia que eu falei, caraca, já são 5 da manhã, mano. E nós ficamos aqui a noite toda, né, de 11 às 5 da manhã, adorando e clamando e ministrando ao Senhor. E a galera, e eu falei assim, pô, esse pessoal aqui na hora do intervalo vai todo mundo embora. Mas não, a galera ficou, porque tem fome e sede da presença aqui. Não sei se você está ligado, mas essas reuniões de domingo aqui, o objetivo dessa reunião aqui é ser um encontro de louvor, de adoração, de pregação do Evangelho. Amém? Amém. Então, você que vem aqui para assistir, eu sugiro que você ou se converta em um ministro, ou você procure outro lugar para assistir. Se você vem aqui para assistir o Douglas, ele nem veio, aí você veio à toa. Você está ligado? Tu está ligado que o Douglas... Sabe por que ninguém avisa quem vai pregar? Para ferrar todo mundo que só quer vir o Douglas. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vai dando glória. Ai. Outro dia teve um pessoal que, não vou citar da onde, mas postou no Instagram, triste,
Porque dirigiu não sei quantas horas para vir o Douglas, mas vieram no dia que tinha ceia. Aí estava fechada a igreja. Eu falei, obrigado, Jesus. Graças te damos, você é fiel. Essa reunião é uma reunião de ministrar o Senhor. Essa é uma reunião de sacerdotes. É uma reunião de pregação do Evangelho. É uma reunião para erguer o nome de Jesus. É uma reunião de proclamação da obra da salvação. E é uma reunião onde o povo de Deus se une para ser gratos por a sua obra, para louvar quem Ele é, por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele vai fazer. E também é uma reunião onde nós nos reunimos para contemplar a beleza de Deus e responder diante da beleza de Deus, porque Ele é digno. Essa também é uma reunião de evangelismo, para que pessoas que são atraídas a esse lugar, que não conhecem a Deus, tenham um encontro com a presença, por causa da pregação do Evangelho, e se convertam a Cristo Jesus. Amém? Quem está entendendo? Amém? Quem entendeu o objetivo dessa reunião? Aleluia? Aleluia. Então nunca mais venha para essa reunião e fique de braços cruzados assistindo, se você é um crente. Essa é uma reunião de sacerdotes, e todos os sacerdotes ministram o Senhor. Amém? Amém. Beleza. Então, quando a gente olha a primeira parte aqui, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, sendo gratos, isso tudo aqui se encaixa nessa reunião aqui, ó. Então essa reunião aqui é para isso. E nós amamos essa reunião, porque nós cremos que você que vem aqui está sendo evangelizado no Evangelho de Jesus, precisa ter uma expectativa quando vem nessa reunião. E eu estou saindo da minha casa, porque eu vou me encontrar com meus irmãos para juntos ter um encontro com a presença de Deus e ministrar o Senhor na sua presença. Amém? Aleluia. Só que tem um segundo ponto aqui, você vai ter que ser forte, que não dá para fazer aqui. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos ser sinceros, gente. Dá para sujeitar uns aos outros aqui nessa reunião? Sim ou não? Dá não, gente. Eu tenho um amigo que ele diz que culto de domingo é comunhão com a nuca do irmão da frente. Essa reunião não é uma reunião de comunhão. Essa reunião não é uma reunião de sujeição. Essa é uma reunião onde os sacerdotes se unem e o foco é ministrar o Senhor. Mas a verdade é que nem eu sei o nome de todo mundo que está aqui. Essa reunião não é uma reunião onde nós temos comunhão uns com os outros. Essa é uma reunião que não tem como ter sujeição uns aos outros. Por isso que nós temos as igrejas nas casas, ou os DNAs. É nesse lugar onde que tem sujeição uns com os outros. É nesse lugar onde tem comunhão profunda, que você sabe o nome das pessoas que fazem parte da igreja caseira, que você começa a ter relacionamento de amizade, e você começa a conhecer a vida da pessoa, e você começa a desenvolver um relacionamento de aliança, e a pessoa começa a conhecer a sua vida, e você começa a conhecer a vida da pessoa. Então, eu quero dizer uma coisa: se nós vamos levar isso a sério, que é, nós estamos edificando uma comunidade para a presença de Deus, nós vamos ter que levar a instrução de Paulo a sério. Então, o primeiro ponto é, nós precisamos transformar essa reunião numa reunião de invocação. Eu amo ver o dia que vai ter o pregador, vai preparar o esboço, vai ficar a tarde toda preparando o esboço, aqueles que preparam.
e vai chegar aqui no culto de domingo com o esboço da pregação dele pronta, mas vai entrar aqui, vai ter um povo tão faminto pela presença de Deus, tão apaixonado por Deus, que vai invocar o nome do Senhor com tanta violência que o Espírito Santo vai falar assim: eu vou cair aqui. E aí não vai ter pregação, não vai ter hora para acabar, vai prender os carros lá tudo, porque os irmãos vão ficar tudo caindo, chorando aqui no chão. Eu estou sonhando por esse dia, que Deus vai acabar com a nossa agenda, que vai acabar com a nossa ordem. Mas também nós vamos ter que ter um outro tipo de expectativa. Nós vamos edificar um tipo de igreja nas casas, com relacionamentos tão profundos, que o Espírito Santo vai ser derramado sobre esses relacionamentos de aliança. Porque não vai ter uma igreja cheia do Espírito Santo sem sujeição uns aos outros. Mas também a gente pode, não, eu vou na casa, eu compartilho a minha vida, eu falo das minhas dificuldades, mas chega na reunião maior, eu fico de braço cruzado, olhando para ver o que está acontecendo. Também não vai funcionar. E deixa eu dizer uma coisa para você. Tem um tipo de gente que fala assim: não, eu não gosto de cantar e gritar e bater palma não, porque é o meu jeito. Eu não gosto, eu sou diferente. Gente, toda pessoa tem alguma paixão que faz ela gritar. Eu já vi um homem falar que não grita, que não, eu sou diferente, eu sou da... Mas é o Flamengo lá, o cara é lá do Rio, né? O Flamengo faz um gol, mano. O cara grita igual um maluco no estádio. Eu tinha um amigo meu que ele era muito introspectivo. E ele ficava assim na reunião, assim, ó, muitos anos atrás. Aí eu falei, meu amigo, por que você é assim? Não, que eu sou assim, calmo. Aí um dia eu fui no Maracanã com ele. Ele ficou maluco, ele gritava, ele pulava, ele cantava a música do time, a música inteira do Flamengo, da torcida organizada, várias palavras inefáveis que não podem ser pronunciadas aqui, ele sabia todas. E ele gritava, e o Flamengo fez o gol, ele começou a abraçar as pessoas que ele não sabia nem quem era. E abraçava os irmãos, né, da torcida. Eu falei, gente, cadê o cara que era introspectivo? A irmã pode ser introspectiva até ela ver a Sandy passando no... A Sandy passando, as irmãs da Sandy ali, ó. Eu ia expor a Jaqueline, mas não vou não. Mas a gente estava no shopping. Não. Só um pouquinho. A Jaqueline, a gente estava no shopping. Não, a Jaqueline é extravagante. Ela pula, ela adora. Mas a gente estava no shopping lá na Barra. A gente estava jantando num restaurante japonês. Aí a gente estava lá no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Aí passou o Minotauro. Os homens sabem quem é, né? Minotauro. Só 3 homens sabem, que é lutador de UFC. Aí eu falei, olha o Minotauro, Jaqueline. Minotauro. Quem é Minotauro, mano? Aí eu olhei pro lado, na mesa do lado estava a Cléo Pires, sentada. Eu falei, Jaqueline, a Cléo Pires está comendo ali. Ela, Cléo Pires. Quem é Cléo Pires? Maluco. A gente estava assim no restaurante, em cima tinha uma academia, passou o Belo. A Jaqueline, é o Belo! Eu falei, Jaqueline, a Cléo Pires está aqui do lado. Sabe qual foi o melhor, Fábio, nesse dia? Ela gritou, é o Belo. A Cléo Pires estava na mesa do lado e falou assim, pô, eu estou aqui esse tempo todo, você não falou nada. Passa o Belo. O Belo e a irmã que gosta do personal, a Graciane. Passou o Belo e a Graciane, a Jaqueline, olha o Belo! Eu falei, ele canta Bel. O melhor foi a Cléo Pires assinando para a Jaqueline. Belo, quem é Belo? Todo mundo tem alguém para gritar. Todo mundo tem alguma paixão. Não, calma. Essa que você gosta, é que a Jaqueline gosta de pagode. Ela não é apaixonada pelo Belo, não. Tá amarrado, que ela é fake e dói, mano.
Depois vai ter que cortar tudo isso aí da gravação. Aí, imagina, falando na gravação que o belo é feio que dói. E ele é belo, né? Por quê? Tem aquela mãe que fica aqui assim, igual um 2 de paus aqui assim, ó. Mas quando vai ver o filho jogar futebol, fica igual uma louca gritando. Ah! Ah! Pô. Então, a pergunta é, por quem você está gritando? Aleluia. Hã? O pessoal da Sandy aqui está ali. Se a Sandy aparecesse aqui. Vamos pular. Nem vou falar que a Jaqueline já foi no show da Sandy também. Mas isso é tudo piada, gente. Mas nós precisamos ter essa realidade aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Nós também precisamos ser profundos na sujeição uns aos outros. E não tem como fazer isso na reunião de domingo. Por isso que nós estamos investindo com tudo na realidade da igreja caseira. E por isso que não sei se você está ligado, que para você ser membro dessa comunidade, você tem que fazer parte de um DNA. E talvez você está vindo aqui, tem 1 ano que você vem aqui no culto de domingo, mas você está 1 ano visitando a igreja, porque você não está experimentando de fato a comunhão da família de Ziscope, porque você não está no DNA. Nós vamos ter que ter relacionamentos profundos para ter sujeição uns aos outros. Deixa eu te mostrar um outro texto que é maneiro. Vamos abrir em Êxodo 18, no versículo 1. Deixa eu te mostrar um negócio que é maneiro, que é uma passagem que eu gosto muito, que fala um pouco dessa sujeição uns aos outros. E como que isso funciona? Êxodo 18, no versículo 1. É aquela passagem que Jetro vai visitar Moisés, depois que Moisés liberta o povo do Egito. Êxodo 18, 1. Diz assim a escritura. Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera Israel do Egito. Então olha só, Jetro ficou sabendo do que Deus tinha feito com Moisés e Israel. Então ele estava em outro lugar e ele ficou sabendo do que Moisés estava fazendo, do que Deus estava fazendo na vida de Moisés. Então Jetro vai ao encontro de Moisés para ter um encontro com ele. É o que a gente chamaria hoje de tempo de mesa. Tomar um café, já viu isso? Vamos tomar um café? Vamos ter um tempo de mesa? Tem gente que acha que comunhão é sentar para tomar café. Tem gente que acha que ter comunhão é comer junto. E não é. Então vamos para o versículo 8, vamos dar uma pulada. Então Jetro vai ficar sabendo e ele vai ao encontro de Moisés. Aí ele se encontra com Moisés, eles sentam e eles vão conversar. Êxodo 18, versículo 8. Contou Moisés, o seu sogro, tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor a Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. Agora olha que maneiro. Jetro e Moisés tiveram um tempo de mesa. Repita comigo, tempo de mesa. O que é tempo de mesa, gente? Não é nada. É conversar. É sentar para conversar. Mas isso é sujeitar uns aos outros? Sim ou não? Não. Porque, olha que maneiro. Moisés sentou com
Jetro perguntou, e aí, Moisés, como é que estão as coisas? O que Moisés falou? Tá tudo bem, mano. E falou tudo de bom que estava acontecendo. Nós temos essa tendência de ter esse tipo de relacionamento superficial. A gente se encontra aqui no culto, e aí fala assim, e aí, tudo bom? Tá tudo bem? Como é que tá a vida? Como é que tá a vida? Tá boa. Tá boa. E a minha vida? Tá tudo bem. Tá tudo bem? Tá tudo bem. E aí, tá tudo bem? Tá tudo bem. E aí a gente sai daqui e vai comer uma pizza, a gente senta para ter comunhão. E a gente fala, e aí, como é que tá? A gente fala tudo que tá dando certo, né? Nossa, tá dando trabalho, carro, tá tudo bem. E a gente só fala aquilo que eu quero falar. Só fala aquilo que não me expõe. E tá tudo bem. E a gente sai dessa pizza se enganando que a gente teve comunhão. Jetro sentou com Moisés e Moisés falou tudo e Jetro ficou feliz de tudo que ouviu. Agora olha o versículo 13, abre a tua Bíblia aí. Caraca, agora eu fiquei impactado com a Bíblia do irmão. Você rabiscou tudo isso aí? Deus te abençoe. Não tem mais parte branca na Bíblia dele, mas vamos seguir. Êxodo 18, 13. Presta atenção agora. No dia seguinte, versículo 13. No dia seguinte, Moisés se assentou para julgar o povo, e o povo estava de pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isso que fazes ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo estava em pé diante de ti desde a manhã até o pôr do sol. Versículo 17. Versículo 17. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não está bem. Não é bom o que você está fazendo. Pausa. Quando Moisés sentou com Jetro, como é que Jetro saiu da conversa? Fala, gente. Jetro saiu da conversa como? Feliz. Porque tá tudo bem, pô. Só que quando Jetro observou como Moisés estava vivendo, Jetro descobriu que não estava tudo bem. Então vamos ler o versículo 17. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que você está fazendo. Sem dúvida, você vai morrer. Vai morrer tanto tu como esse povo que está contigo, pois isso é pesado demais para ti. Você não pode fazer isso sozinho. Preste atenção em mim. A única maneira de Jetro de observar o que estava de errado na vida de Moisés era observando como ele vivia e não ouvindo o que ele tinha para falar. Só que só vai ter esse tipo de acesso quem tem relacionamento. E a verdade é que aqui tem um monte de gente que vem todo domingo aqui, assiste culto e não congrega. Porque você só está vindo assistir um culto. E você não tem relacionamento de aliança com a comunidade. Porque ninguém sabe o que você está vivendo. Porque você não está desenvolvendo um tipo de relacionamento que alguém pode olhar para a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. E aí tem outro porém. Às vezes, não é que eu estou mentindo. É que tem coisas que não estão bem na minha vida que nem eu estou vendo. Que só vai ver quem está andando do meu lado. A pessoa que eu mais brigo na minha vida, depois da Jaqueline, é o Fábio Bravo. Na verdade, é ele que briga comigo. O Fábio Bravo, ele tem um esporte, que é brigar comigo. E ele briga comigo toda hora. Por quê? Porque nós temos um relacionamento de aliança. E ele vê a minha vida, ele vê como eu gasto dinheiro, ele vê como eu crio meus filhos, ele vê como eu trato a Jaqueline, ele vê como eu trato meu tempo.
Ele sabe como eu vivo. Por isso ele pode olhar para a minha vida e falar: isso que você está fazendo não é bom. E eu preciso me submeter e ouvir o que ele está falando. E para isso, nós vamos ter que entrar nesse ano, que vai entrar agora, com muita profundidade, nessa realidade do sujeitai-vos uns aos outros. Porque isso é o que Paulo disse, que ajuda a abrir espaço para a presença do Espírito Santo. Aleluia. Então, se você está nos visitando aqui, talvez há 6 meses, 1 ano, vindo nessa reunião, e não participa de uma igreja caseira, te convido a você procurar um DNA. Eu te encorajo a você, no DNA que você está, ser intencional em ter relacionamentos de aliança, desenvolver amizades com pessoas, ser vulnerável, falar da sua vida, buscar alguém que é líder do DNA, uma pessoa que você confia, para confessar suas tentações, os seus medos, os seus pecados. Gente, se nós queremos o Espírito Santo, se nós queremos ser sábios nos dias maus, nós vamos ter que viver o que Paulo diz em Efésios 5. Nós vamos ter que ser intensos no nosso relacionamento com o Senhor, no nosso ministrar ao Senhor. Nós vamos ter que ser intensos no nosso relacionamento uns aos outros. Ah, mas a vida é minha, ninguém tem que se meter na minha vida, não. Parabéns. Vai para o inferno você com a sua vida. Por quê? Porque se você não tem relacionamento de aliança, se você não submete a comunidade, você vai ser alguém que Paulo disse, você está dormindo. Você está dormindo nos dias maus. Nos dias que são maus. E você está indo para o inferno. Porque você não está vivendo comunidade. Aleluia. Estou terminando. Vamos abrir mais um aí. Hebreus 10, 24. Hebreus 10, 24. Aleluia. Tá tudo bem aí? Pessoal da galeria aí, tá tudo tranquilo? Glória a Deus. Aqui o pessoal da galeria aqui também. Amém? Vocês estão vivos? Tudo bem? Pessoal daqui? Que não gosta de ser filmado, tá tudo bem? Eu também não gosto não. Hebreus 10, 24. Diz assim: consideramo-nos também uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, não deixemos de ter comunhão, não deixemos de congregar, ter relacionamento com a comunidade dos santos, como é de costume de alguns. Gente, o escritor de Hebreus já está dizendo que no tempo, lá no século I, já tinha uns candangos que falava que era crente em Jesus, mas não congregava, era desigrejado. Não, eu tenho Jesus, eu canto para Jesus, mas eu não quero viver comunidade. Não deixemos de congregar, versículo 25, Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar como é de costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Por quê? Porque o dia do Senhor se aproxima. O escritor de Hebreus está dizendo que o dia do Senhor, Jesus está voltando. Então é hora da gente encorajar uns aos outros. Você precisa congregar. Você precisa ter comunhão. Você precisa sujeitar sua vida. Você precisa viver comunidade. Você precisa ter relacionamento de aliança. Você precisa deixar alguém ver a sua vida, para poder dizer o que você está fazendo de errado, o que você está fazendo de certo. Você imagina, Moisés ouviu o conselho de Jetro. Jetro era um sacerdote pagão. Você entendeu isso? Que Jetro invocava demônio.
E Jetro, que era um sacerdote pagão, invocador de demônio, viu algo na vida de Moisés, falou que ele estava errado, e Moisés ouviu o conselho de Jetro. Falou: ó, você está fazendo sozinho, treina outras pessoas para te ajudar, você não vai aguentar fazer isso aí. Se Moisés ouviu um sacerdote endemoniado, por que você não vai ouvir o teu irmão? Por que nós continuamos fingindo que estamos congregando, sendo que nós não abrimos a nossa vida para relacionamentos profundos? Olhe para alguém e diga assim: não deixe de congregar, porque os dias são maus e o dia do Senhor está voltando. Jesus não vai vir para salvar pessoas individuais. Jesus vai vir para salvar um povo. E se você não faz parte desse povo, você vai para o inferno. Aleluia, vai dando glória, gente. Amém.